Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos o Grande Prêmio da China. Olha, corrida de madrugada ruim é uma das piores coisas que existem, né? Realmente, se você acordar de manhã, e assim, o leque de corridas de madrugada da Fórmula 1 também não é lá aquelas maravilhas, né? A próxima pista, eu adoro o traçado, mas não é como se girasse boas corridas. Suzuka, assim, uma zona de DRS apenas, nem é lá aquelas grandes coisas, então... Vamos ver o que a Fórmula 1 nos reserva para lá, mas a corrida que prometeu por causa do desgaste de pneus não entregou nada. Foi horrível. Teve alguns momentos ali, né? Tipo o Jack Durham maluco defendendo a posição dele do Rajah, o Verstappen com aquele passão absurdo para cima do Charles Leclerc. Então, assim, você tira umas trufas dessa corrida, mas no final das contas é um GP da China muito ruim e a gente tem a vitória de Oscar Piastri, que muito bem, né? Uma corrida impecável. E eu digo mais, hein? Ele tá andando melhor que o Norris até agora na temporada. Eu acho assim, na classificação da Austrália foi um detalhe que ele não pegou a pole. É aquele negócio, né? Não começou lá muito bem. A primeira temporada dele na Fórmula 1 não me pegou. Eu achei bem abaixo do que ele prometia, pelo que ele tinha feito lá na Fórmula 2. Aí a segunda, que foi ano passado, já foi um pouco melhor, né? Já estava acompanhando um pouquinho mais o ritmo do Norris, mas ainda assim ele estava levando tempo, né? Foi 21-4, não sei, acho que 20-4 nas classificações, não foi lá uma grande coisa. Mas esse campeonato começa bem, o Piastri foi mais rápido em ritmo de corrida na Austrália e hoje assim conduziu a corrida muito melhor, né? O Norris acabou não cuidando bem dos seus freios e teve problemas no final, quase, se tivesse mais uma volta, ele perdia o pódio, né? Ele perdia a posição para o Russell e para o Verstappen, mas de qualquer jeito ali, ele conseguiu manter o segundo lugar e a liderança do campeonato, mas até quando o Norris sustenta, né? Ele precisa reduzir o número de erros. Porque errando desse jeito, ele vai dando brecha não só para o Piastri, mas também para outros pilotos. Como é o caso do Russell, que mais uma vez termina no pódio, terceiro lugar. O Russell está a 9 pontos do Lando Norris, né? E o Verstappen está a 8. Então, assim, não dá para falar que o Lando Norris está com tudo sob controle ainda, né? E com a vitória, o Piastri está 10 pontos atrás. Então, assim, é só início de campeonato e eu acho que esse campeonato está bem vivo. E esses são os 4 pilotos no momento que formam o pelotão da frente da categoria, as duas McLarens e 2 pilotos que vêm conseguindo maximizar seus resultados, tanto o Max Verstappen como o George Russell. Mas até que tivemos uma corrida em que não houve muitas disputas, os carros de efeito solo são muito ruins para trazerem disputas de pista, não geram vácuo, é muito dependente do DRS, o desgaste dos pneus, aí nem acho que é tanto no efeito solo, apenas também tem a Liberty Media que mudou o aro dos pneus, aí o aro 5 polegadas maior deixa as rodas mais pesadas, os pneus ficam menos efetivos, e aí você obviamente tem um desgaste de pneus que funciona de um jeito que assim, não é linear, assim, os pneus parecem perder a lógica. Eu me lembro que em 2016 o ultra macio funcionava como ultra macio, ele era mais rápido, mas acabava rápido, aí o macio, né, que era o amarelinho, ele durava mais ou menos e assim, tinha o desempenho mais ou menos, e tinha aquele negócio, aquele balé do jogo dos pneus, né? Porque você tinha prós e contras dos pneus. Hoje não tem isso, entende? Você usar um pneu médio, assim, tem pró até ali nas primeiras voltas, depois acaba. Todo mundo tem que andar de duro, porque é o duro que consegue andar em um ritmo mais forte até o final, só ele. É ridículo. Sinceramente, a Fórmula 1 hoje com essa questão dos pneus está muito ruim, mas até que assim, a gente teve uma corrida que não foi lá das mais movimentadas, foi feita uma parada pelos principais pilotos, só o Hamilton lá do pelotão da frente, né, dos 6 primeiros, que acabou parando mais de uma vez, uma estratégia muito ruim por parte da Ferrari. Ele ia segurar o Verstappen atrás dele? Não sei, mas se segurasse, tentasse, ele daria mais chances do Leclerc terminar à frente do Verstappen. A Ferrari tirou o Hamilton da frente do Verstappen, o Verstappen ficou com pista livre para acelerar e ir atrás do piloto monegasco, e ele foi lá e ultrapassou ele no final da prova, né? E o Hamilton ainda tentou ali no final forçar, ficou a 2 segundos do Leclerc, mas a estratégia de 2 paradas foi muito ruim e, assim, uma vitória para o Piastri, que a corrida foi perfeita, o Norris foi bem, largou ali da terceira posição, passou o Russell, ele teve que passar o Russell de novo depois da parada, porque levou o undercut, mas fez isso muito bem, então assim, não acho que a corrida do Norris, apesar da gestão dos freios ter sido um pouco mais problemática, ele ter cometido mais erros no fim de semana, né? O Max Verstappen, para mim,
É o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente, a corrida dele foi um espetáculo, o ritmo de corrida dele foi fascinante no último stint, o final da prova, ele era o piloto mais rápido da pista, tipo, me chama muito a atenção que ele consiga fazer coisas como essa, e um carro da Red Bull não é grande coisa, eu não diria que o carro da Red Bull tá pior do que o da temporada passada, pegando como ele termina o ano, entende? Eu acho que tá no mesmo estágio, né? E aí a gente fala do Lawson mais tarde, né? Tipo, vai chegando o Leclerc em quinto, teve um dano no bico da primeira volta, tocou no Hamilton, o carro não perdeu tanto desempenho, aquela letra não tem tanto impacto assim em termos de desempenho geral, mas um quinto lugar não é uma grande coisa da Ferrari, o sexto para o Hamilton, tem muita coisa para a Ferrari recuperar antes de querer ameaçar a McLaren na briga pelo título de pilotos. Esteban Ocon na sétima posição, baita corrida do Ocon, que corrida incrível que ele fez com a Haas. A Haas agora é diferente, né? Antes com o Gilton Steiner era aquele leão de trem, não fazia nada na corrida. Agora nas corridas o carro da Haas aparece, gerindo bem pneu, é uma diferença que faz um bom chefe de equipe, que sabe conduzir bem essa situação, e a gente vê aí o carro da Haas conseguindo crescer no domingo. O Kimi Antonelli em oitavo, eu não sei porque ele foi eleito piloto do dia, não fez nada na corrida, falaram que ele estava com dano no assoalho, só assim para entender ele ficar 42 segundos atrás do Russell. Olha, ok, novato, mas pelo amor de Deus, é muito tempo, e ainda levou um passão do Ocon, né? Isso para mim é imperdoável, a ultrapassagem que ele leva do Esteban Ocon, e não acompanhou o ritmo do piloto francês em nenhum momento. Então, realmente não foi uma boa corrida do Antonelli, e eu não entendi o porquê tanta gente votou nele como piloto do dia. Não faz nem sentido como zoeira, porque aí tem o Lawson pra você zoar, né? Agora, o Alexander Albon em nono lugar, uma baita corrida para o piloto da Tailândia, né? E levando a Williams aos pontos de novo. E vale lembrar que ele colocou 20 segundos em cima do Carlos Sainz. Não é pouca coisa. O Albon tá dando um banho no Sainz até agora. O Oliver Berman terminou na zona de pontos no décimo, largou em 17º, conseguiu chegar em décimo. Baita corrida do Berman. O primeiro stint dele foi fantástico. E o segundo stint com os pneus médios também foi ele muito bom, fazendo belas ultrapassagens. Baita corrida do Berman, um grande talento. Estou ansioso para ver mais dele, né? Pierre Gasly em 11º, com o carro da Alpine. A gente teve o Lance Stroll em 12º. Parecia que ia para uma corrida bem melhor. O primeiro stint dele com os duros foi excelente, mas aí a gente vê a diferença dele para um Berman, né? Porque o ritmo dele com os pneus médios foi bem modorrento, nada de muito especial. Aí a gente tem que lembrar que ele é o Lance Stroll. Mas não vou falar que a corrida dele foi ruim, não, porque não foi. O Sainz em 13º, essa corrida foi ruim. Rajah poderia ter pontuado, mas a Racing Bulls teve a brilhante ideia de parar de novo, assim, não tinha necessidade de fazer duas paradas. Liam Lawson em 15º, para mim assim, a pior corrida acho que do dia é a do Lawson. Eu não consigo achar a corrida pior porque ele não fez nada na prova e não fez uma ultrapassagem. Eu não me lembro dele ter feito alguma ultrapassagem em pista. E assim, só o fato dele não ter feito ultrapassagem em pista com o carro da Red Bull, né? Porque assim, eu me lembro quando o Gasly saiu no Q1 lá com o carro da Red Bull na Austrália, ele ainda atacou os carros, conseguiu subir um pouco na corrida. O Albon, quando estreou lá na Red Bull em Spa, também teve uma classificação ruim, e aí conseguiu fazer uma corrida fantástica no final, né? O Pérez, quando ele teve lá a primeira corrida dele no Bahrein, a Red Bull tentou classificar com os pneus médios, e aí não deu, ele ficou em 11º, aí o motor apagou na volta de apresentação, ele teve que largar dos boxes, chegou em quinto, entende? Né? Ok, o carro da Red Bull era bem melhor ali também, quando o Pérez fez a estreia dele em 2021, mas gente, não existe isso, né? Tipo, o cara tá com a Red Bull na mão, né? Tipo, o carro na corrida, teoricamente, deve ter uma distância menor do que na classificação. Quando ele não consegue levar o carro no limite na classificação, eu entendo. Eu até passo o paninho, entende? Assim, vou falar aqui, eu nunca imaginei que o Lawson ia chegar perto do Verstappen. Sério, isso aí não tava no meu pensamento nunca, mas quem sabe no ritmo de corrida ele compensava. Eu ficava olhando isso, cara, não faz. Essa corrida dele foi um desastre completo, não à toa, já estão pensando em trocá-lo antes do Japão. O Japão, a próxima corrida, já estão falando do Tsunoda na Red Bull. É imprensa especializada no meu de Twitter. Então, assim, é bizarro o que está acontecendo, né? O Lawson, ele tá tão mal, porque, assim, o Gasly eles esperaram o meio do ano, o Albon eles deram 1 ano e meio, o Pérez teve 4 anos, né? Tipo, ele teve bons momentos, aí no final, assim, demitiu o cara, demorou porque ele chegou a ter seus bons momentos, né? Ele era melhor do que o desempenho dos seus antecessores, mas, cara, 2 corridas é bizarro, né? Eu acho que a Red Bull esse ano vai ser tipo a Benetton de 94. Teve o Leto, teve o Brundle, teve o Jos Verstappen. Vão achar um companheiro até achar alguém que faça minimamente algo parecido com o primeiro piloto, né? Ou pelo menos próximo. Então,
terrível a corrida. E assim, ele terminou em 15º porque o Jack Durham foi punido. Durham, eu acho assim, coitado, né? Tipo, se defendeu muita agressividade ali. Eu entendo a punição pelo que ele fez com o Haddad jogando ele pra fora da pista, mas eu gosto da personalidade de assim, você não vai passar, né? Dele jogar duro, dele sustentar até quando pode. Eu achei isso fantástico por parte do Durham. Ele aguentou bastante os ataques do Isaac Hadjar, mas já levou 4 pontos na carteira, né? O Bortoleto em 17º cometeu um erro bobo na primeira volta, né? Tentou ali ir por fora num dos curvões, acabou pegando a sujeira e rodou, mas o ritmo de corrida do Bortoleto foi muito bom. No ator ele rodou, caiu lá para trás e terminou ainda à frente do Nico Hülkenberg, que para mim estava completamente fora da equação, mas a recuperação do Bortoleto foi muito boa. O Hülkenberg largou mal, de 12º caiu lá para trás, e não teve ritmo em nenhum momento da corrida. E o Tsunoda em 19º estava para pontuar, aí a Racing Bull resolveu trocar os pneus dele, e aí teve o dano no bico do nada, né? O Alonso não completou a corrida, problemas nos freios. Ele abandona, não é um início de ano que o Alonso vai querer lembrar muito não, né? E assim, a classificação do campeonato, a gente tem o Lando Norris liderando com 44 pontos, o Max Verstappen tem 36, o George Russell terceiro com 35 e o Piastri é o quarto com 34. Esse é o pelotão no momento que luta pelo título, pelo menos assim. Aí fala, ó Lucas, mas a Mercedes e a Red Bull não tem carro para bater de frente com a McLaren. Por enquanto. Vamos ver, caso tenha uma atualização bem sucedida, eu não vou descartar. Tão próximos, não dá para descartar ainda, são só 2 corridas no ano. Kimi Antonelli é o quinto no campeonato com 18 pontos, Leclerc é o sexto com 18, Hamilton é o sétimo com 17, Albon o oitavo com 12, Lance Stroll o nono com 8, Esteban Ocon o décimo com 6, Hülkenberg o 11º com 6, o Tsunoda o 12º com 3, o Berman em 13º com 1, zerados no campeonato. O Gasly, o Sainz, o Hadjar, o Lawson, o Durham e o Bortoleto, né? E o Alonso zerado, mas assim, nem concluiu uma corrida, ele é o último colocado do campeonato, né? Aquilo que a gente estava falando do Bottas ano passado, ser o último hoje é o Alonso, que situação, né? A McLaren lidera o Mundial de Construtores, como já era de se imaginar, 78 pontos. Mercedes é o segundo, 53. A Red Bull é o terceiro com 36. Verstappen é o terceiro nos construtores com 36 pontos, já que só ele pontou na Red Bull. A Ferrari é quarto com 35. A Williams é quinto com 12. A Aston Martin é sexto com 8. A Haas é a sétima com 7. A Sauber é a oitava com 6. A Racing Bulls é a nona com 3 pontos. E a Alpine é a última colocada com 0. Então a Alpine é a única equipe que ainda não pontuou no Mundial de Construtores até agora. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.